vir com mais fácil compreensão para todos nós, tá bom? E olha, como prometido, agora eu vou pedir a Dom José se é possível nos apresentar um quadro sintético, onde as pessoas pudessem ver aí na sua telinha todos os livros do Novo Testamento. Cada autor, se é possível nós vermos os autores desses livros do Novo Testamento. Se é possível nesse quadro mostrar data provável de redação, e se nesse mesmo quadro é possível mostrar o local provável de redação também. Então tem como, Dom José, um quadro que mostra tudo de uma vez? Tem sim. A bem da verdade, alguns livros nós só sabemos quem é o autor pela tradição da Igreja Católica. Os 4 evangelistas, nós não sabemos, a não ser com a tradição da Igreja. Em nenhum versículo do Evangelho segundo Mateus, nós temos uma prova de que foi ele. Nem Marcos, isso. Nem Lucas, nem João. É a tradição da Igreja Católica. Já outros livros, por exemplo, são todas as cartas de São Paulo. Ele se identifica, Paulo apóstolo. A carta aos Hebreus, provavelmente não foi ele que escreveu, não tem o nome do seu autor. Pensava-se que era São Paulo. Hoje poucos exegetas sustentam isso. As cartas de São João, 1 João, 2 João e 3 João, não aparece o nome dele, mas aparece no Evangelho segundo João. Então, como é que nós sabemos que a 1 João foi escrita por São João? A tradição da Igreja. Da mesma forma, a 2 João, a 3 João, etc. Com relação às datas, o esquema vai aparecer aí na sua tela. As datas, elas são prováveis, como nós já vimos no esquema dos 4 evangelhos. Mais ou menos, pode ser um ano mais, um ano menos, enfim. E também o local provável de redação. Algumas cartas, alguns livros, nós sabemos, foi escrito aqui, foi escrito nessa cidade. Então, por isso que eu coloquei local provável de redação. Às vezes, alguns locais são com precisão. Como estamos apenas numa introdução e a gente não vai entrar no estudo de cada livro, porque nossa proposta é estudar as parábolas, então esse quadro eu acho que vai ajudar a todo mundo. Então, vamos lá. Mateus. Autor, São Mateus. Data provável de redação, ano 50, em aramaico, e ano 80, grego. Local provável de redação, Palestina. São Marcos. Autor, São Marcos. Escrito entre os anos 65 e 70, na Palestina. São Lucas. Autor, São Lucas. Data provável de redação, ano 75, Palestina. João escreveu perto do ano 100, na cidade de Éfeso. Atos dos Apóstolos, São Lucas, escrito entre os anos 58 e 63, Roma ou talvez Grécia. Romanos, escrito por São Paulo, entre os anos 57 e 58, cidade de Corinto. 1 aos Coríntios, foi São Paulo quem escreveu, no ano 56, provavelmente na cidade de Éfeso. 2 aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreveu, no ano 57, muito provavelmente em Filipos, atual Grécia. Gálatas, escrita por São Paulo, no ano 54, muito provavelmente na cidade de Éfeso. Efésios, escrita por São Paulo entre os anos 61 e 63, provavelmente na cidade de Roma. Filipenses, escrita por São Paulo no ano 56, Roma, mas há quem defenda que talvez tenha sido escrita em Éfeso. Colossenses, escrita por São Paulo no ano 61, na cidade de Roma. 1 aos Tessalonicenses, São Paulo escreveu no ano 51, na cidade de Corinto. É a carta, sem dúvida alguma, a mais antiga do epistolário paulino, a primeira que ele escreveu. 2 aos Tessalonicenses, São Paulo escreveu um ano depois da 1 aos Tessalonicenses, na cidade de Corinto. 1 Timóteo, escrita por São Paulo no ano 65, é quase certo que foi escrita na cidade de Filipos, na Grécia.
Segunda Timóteo é a última do apóstolo Paulo, alguns meses antes de morrer, escrita em Roma, com toda certeza, na cidade de Roma, no ano 67. Tito, escrita por São Paulo no ano 65, Macedônia, que é mais ou menos o que hoje se chama de Grécia. Filémon, escrita por São Paulo entre os anos 61 e 63, na cidade de Roma. Ele estava preso. Hebreus, não sabemos quem foi o autor. Entre os anos 64 e 66, ela foi escrita. É quase certo que ela foi escrita em algum lugar da Itália. Nossa. Tiago, foi escrita por São Tiago, entre os ano 43, mas há quem defenda que foi escrita no ano 60, na cidade de Jerusalém. Ele foi bispo de lá. Eu não entendi. Tiago 43? Sim. Então foi Há quem defenda que foi a primeira carta de todo o Novo Testamento, mas há quem discorde e propõe que, na verdade, essa carta foi escrita no ano 60. Aqui é discordância entre os estudiosos. Sim. 1 Pedro, escrita por São Pedro entre os anos 63 e 64 em Roma, quase certo que foi em Roma. 2 Pedro, escrita por São Pedro após o ano 64 em Roma. Primeira carta de São João, a tradição da igreja atribui a São João, escrita no ano 95 em Éfeso, ele foi bispo de Éfeso. A segunda carta de São João, escrita por ele entre os anos 90 e 95 em Éfeso. A terceira carta de São João, escrita por ele entre os anos 90 e 95 em Éfeso. A Epístola de Judas, escrita pelo apóstolo São Judas Tadeu, entre os anos 62 e 66, na Palestina, não sabemos a cidade exata, é local provável, é bastante amplo. E o Apocalipse, escrito por São João, na ilha de Patmos, quando ele teve a visão, ali mais ou menos no ano 95. Patmos, ele diz em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Então, esse é mais ou menos o quadro de resumo de todos os livros do Novo Testamento. Aqui ajudou muito a gente. Esses versículos que aparecem em alguns textos aqui que o senhor citou, é alguma comprovação bíblica? Vamos ver. Eu coloquei aqui, vamos ver 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Está com o texto aí? Sim. Muito bem. Aqui, local provável de redação, a cidade de Filipos, na Grécia. Leia. Torno a lembrar-te a recomendação que te dei. Quando parti para a Macedônia, devias permanecer em Éfeso para impedir que certas pessoas andassem a ensinar doutrinas extravagantes. Macedônia é a atual Grécia, onde São Paulo residiu e onde foi preso o carcereiro de Filipos, que queria se matar, etc., quando São Paulo e Barnabé foram libertados da prisão, etc., ele estava lá. Então, seria essa a indicação de que ele estava escrevendo de Filipos? Por isso que eu coloquei a interrogação. Entendi. Entendeu? Vamos agora a Hebreus 13, 24. A carta aos Hebreus foi escrita onde? Aqui eu coloquei a interrogação. Itália, leia. Saudai a todos os que vos guiam e a todos os santos. Os irmãos da Itália vos saúdam. Os irmãos, ou seja, o pessoal daqui está saudando vocês. Itália. Então, teria a carta aos Hebreus sido escrita na Itália? Nossa, que honra ter o seu país citado na Bíblia, né? Já pensou? Já pensou nós aqui, ó, saudade dos irmãos que estão no Brasil. Tá certo. Está terminando o bloco. Isso. Então, está terminando o bloco e a gente vai continuar. Vamos